Então hoje eu quero falar, na verdade, eu quero conversar com vocês sobre esse primeiro dia. Hoje é a inauguração de um momento. Assim como às 12 horas, quem participou das 12 horas já? Não é? Assim como o culto profético, assim também nós temos o jejum. Assim como temos o Rosh Hashanah, que fizemos aquele jantar, a igreja ela vive ciclos, e esses ciclos são muito celebrados por nós. Eu e a Apóstolo, nós aprendemos muito com a cultura judaica, de que as festas, as celebrações, os eventos que acontecem na Bíblia, eles são trazidos de maneira temporal para os nossos tempos. Quando nós repetimos uma ação, nós atraímos a mesma unção, a mesma presença que estava lá naquele momento. A gente vai fazer o que se chama de jejum de Daniel. Por que é chamado jejum de Daniel? Quem sabe, quem não sabe por que a gente chama jejum de Daniel, faz assim, só para eu saber. Pode levantar para eu saber. Olha quanta gente que eu vou poder ensinar hoje. Porque às vezes alguns até falam, eu sei, apóstolo, mas às vezes não sabem alguns detalhes. Se eu te perguntasse numa questionamento, falasse assim, por que Daniel jejuou 21 dias? Ah, apóstolo, porque ele queria a bênção de Deus. Não, mas por que de verdade que ele jejuou? Eu vou te ensinar isso hoje e eu quero falar a esse respeito. Só que tem muita gente em casa, tem igrejas nossas que hoje colocou o telão. O pastor, ao invés de pregar, colocou o telão. Então, que Deus abençoe cada igreja. Vamos dar uma salva de palmas, um glória a Deus aí, as igrejas que estão... Olha que bênção. Porque lá nas cidades, querido, inclusive em outros países que o Projeto Vida está, é muito bom quando eles veem vocês, sabia? Porque aqui é a base de tudo, é de onde tudo nasceu. E você não tem noção como isso encoraja a vida deles. Eu não sei se você leu o texto que eu escrevi, mandamos para os grupos, colocou no Instagram da igreja, no meu Instagram, vários pastores também publicaram, o texto que eu escrevi hoje sobre a publicação do texto do mês de fevereiro. E eu falo exatamente sobre isso. Olha que declaração tremenda, que hoje começou, né, alguém escreveu fevereiro, né, colocou como sendo alguma coisa assim, eu achei interessante. Mas olha a proclamação do mês de fevereiro, gente, que foi gerado lá em julho. Eu vou pregar esse texto domingo, que dia? Domingo da ceia, eu vou ministrar essa palavra. Você não tem noção como o Espírito Santo vai falar com você sobre esse texto. Mas hoje eu quero só lembrar você que é uma proclamação, que ela diz o seguinte: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas o quê? Bem sucedido por onde quer que andares. Essa mensagem eu vou pregar no domingo, porém eu escrevi um texto. Se você não leu, leia depois. E eu falo sobre o quanto nós subestimamos o poder do encorajamento. Eu denominei o mês de fevereiro como mês do encorajamento, baseado nessa palavra. Se nós aqui entendermos, querido, a força que há quando você tem essa graça de não encontrar erros nas pessoas, mas os acertos, de você, pelo menos por esse mês, fala para quem está ao teu lado, pelo menos esse mês, fala para ele. Não me critica não, fala para ele. Esse mês vamos falar só das coisas que nós estamos dando bem. Apóstolo, mas ninguém vive no mundo da lua assim. Pelo menos esse mês, fevereiro. Olha para a esposa, para o marido, para o filho, para o teu irmão. Tá bom, Fabão? Esse mês, vamos segurar, depois a gente volta de novo. O Fabão, ele termina de pregar, ele fala assim: apóstolo, teve alguns erros teológicos, eu vou dar uma arrumada. Domingo ele estava aqui, achou que eu não estava vendo. Na hora que ele falou assim, o apóstolo não está aqui hoje, não está vendo, eu estou lá ligado online. Sabia, Silvio? Mas esse mês eu vou te perdoar, vamos lá. O que você vai fazer esse mês do encorajamento? Leve a sério isso. O próprio Deus entendeu isso quando encorajou Josué. Porque ele viu que Josué era um jovem preparado para um propósito. Josué, como que esse ano de 23, desde o culto profético, um pouco antes, o culto profético, Josué para nós, Caleb, claro que eu enfatizei muito Caleb, né? O outro espírito. Mas como que Josué e Caleb está sendo uma tônica para nós esse ano? Fique atento a isso. É interessante como Deus fala para Josué, ser forte e corajoso. Quando Deus fala para Gideão, você é corajoso, levanta a alma. Quer dizer, Deus é aquele que encoraja. E às vezes nós destruímos. Então acredite, gente, esse mês é o mês do encorajamento.
Escreva um texto para alguém que vai levar um susto, vai falar assim: o fulano está me elogiando. Manda, sabe, na sua casa, lembre-se disso. Encontre nas pessoas aquilo que elas têm de bom e eleva isso. Você vai ver quanta gente que está precisando ser curado por uma palavra. Você não está sendo hipócrita, entenda bem. Você só está deixando de olhar os erros e olhando mais os acertos. E começando a perceber que nos acertos, muitas coisas começam a se ajustar. Muitos casamentos vão se ajustar. Então serão 28 dias de encorajamento, todo dia, de você causar uma explosão dentro das pessoas que estão à tua volta. Talvez vai ter gente que fala assim: já estou até enjoado. Deixa enjoar, elogia a comida, elogia a roupa, elogia as coisas, mas seja honesto. Não precisa também ficar inventando, né? Não precisa chegar para a situação que está totalmente avessa. Olhe aquilo que você vê de importante. Posso contar com vocês, gente? Faça isso com os pastores, faça isso com a liderança, faça isso com os discípulos. Faça isso, porque você vai perceber que isso vai ser um hábito na tua vida saudável. Porque é a proclamação, é a declaração. Domingo eu vou ministrar num outro nível esse texto, do texto que eu escrevi. Mas você vai perceber que fantástico, que tremendo que é essa proclamação. Amós capítulo 8, versículo 11, eu quero só mostrar uma declaração profética para você que diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome. Coloca o texto aí, Amós 8, 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de, olha que forte, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Essa é minha oração pelo projeto Vida nesses 21 dias. Que essa profecia de Amós se cumpra em nossa vida, na nossa casa, querido. Que antes de você pegar o celular para ver qualquer coisa, de ficar intertido, distraído de qualquer coisa, eu oro a Deus para que a nossa fome não seja da comida, a nossa sede não seja da água, mas que a gente tenha uma vontade de ler a Bíblia. Quem recebe, gente? Uma vontade, sabe, de mergulhar, dizer: meu Deus, eu estou crescendo na palavra. Vai ser esse tempo. Por que eu digo isso? Nós colocamos no aplicativo do Projeto Vida, se você não baixou ainda, baixa ele logo, os 21 versículos do capítulo 10 de Daniel. Um pouco eu vou ensinar para vocês hoje, o resto você vai lendo lá. O que eu fiz? Eu estudei versículo por versículo e escrevi pessoalmente textos ali. Versículo 1, você já está ali, pode ler hoje. 2, ou lê tudo de uma vez se quiser, mas você lê um, cada dia você lê um. Eu vou explicar o versículo 1, versículo 2, explicar cada versículo para você. São 21 versículos que fala sobre o jejum de Daniel. Eu falei agora há pouco, né? Porque é chamado jejum de Daniel. É porque no capítulo 10 de Daniel, ele já com seus 80 anos de idade, ele tem uma experiência profunda com o mundo espiritual, com anjos. Porque o jejum ativa o ministério dos anjos. Sabia, igreja? O jejum ativa o ministério dos anjos. Você acreditando ou não que anjo existe, eles existem. E eles se movem. E eles trabalham a favor da igreja. E eles vão à frente, diz a palavra, tirando as pedras do nosso caminho. Eles acampam ao redor daqueles que o temem. Você não precisa ver, mas precisa crer que eles estão se movendo. Você não precisa orar o anjo nem acender vela para ele, porque ele não vai nem estar aí para você, porque ele anda debaixo de uma ordem divina, onde Deus tem uma palavra para você e ele vem na terra para cumprir a palavra de Deus. O assunto não é contigo, o assunto é com Deus. E eles vêm para poder que a profecia que está liberada sobre a tua vida se cumpra. Então eles velam pela profecia, pela palavra do Deus Todo-Poderoso. Então você chamando ou não chamando não adianta, porque eles estão do lado de você. Quando você anda com Deus, o anjo do Senhor está ao teu redor. E o ministério do jejum, querido, ele tem capacidade de fortalecer. Faz o quê? Lê Daniel 10, de 1 a 21, estuda o que eu ensinei lá no aplicativo. Você vai descobrir como que eu vou te ensinar ali, que a tua oração fortalece os anjos, porque eles estão numa batalha espiritual. Quando Daniel jejua, Deus manda o arcanjo Miguel, e ele desce para poder entrar na batalha, liberar a oração, né? Liberar a palavra que foi trazida de Deus para a terra.
E ali ele desce para trazer respostas. Então há uma coisa linda acontecendo ali em Daniel capítulo 10, que vai descortinando a nossa vida. Mas antes de eu falar sobre Daniel 10, é interessante você compreender o seguinte: eu preciso ter expectativa. Expectativa pelo inesperado. Porque aquilo que já é óbvio, aquilo que você já está acostumado, aquilo que religiosamente você já faz, isso não é jejum. Jejum é quando eu estou esperando algo que eu nunca vivi. Porque se eu quero ter aquilo que eu nunca tive, eu vou fazer aquilo que eu nunca fiz. Então eu vou jejuar porque eu vou quebrar uma rotina. As pessoas não vão te entender e nem precisam. Ela só diz para elas assim: espera que a tua bênção está chegando também por causa da minha oração. Só respeita aí o moço, só me respeita porque o meu jejum vai atingir a tua casa também. Então você percebe que a expectativa pelo inesperado. Cada pessoa precisa fazer uma entrega pessoal. Então como vai ser o jejum? É bom que está sendo registrado, já ensinamos, mas eu preciso zerar esse ensino para você. O jejum começou hoje, 18 horas. Então até 18 horas você come normal, tranquilo. Quando chega às 18 horas, nós não somos religiosos, tá, irmãos? Então você pode fazer sua refeição 5h30, como também 6h15, 6h20, não te vai ficar ali, meu Deus, eu estou correndo aqui, estou engolindo um pão aqui, ó, bebe uma água porque deu 6 horas da tarde. Isso, não somos assim. É lógico que você também não vai esperar dar 8 horas da noite, né, irmão? Né? Daí também é demais. Organiza a tua vida. Se você trabalha e tem dificuldade, dá os seus pulos, se organiza, porque afinal de contas é uma entrega, é um sacrifício, é uma mudança de rotina. Você vai mudar os seus hábitos. Mude, tem que mudar mesmo. Só que você vai jejuar só na água. A partir de 18 horas, tome bastante água, porque vai ser só água mesmo, e glória a Deus por isso. E a família onde está o marido e a mulher, então é bom que não tem que cozinhar mais nada, cozinha limpa, está uma maravilha. Vai orar, meu irmão, vai fazer outras coisas. Então, não adianta também eu entrar num jejum de 18 horas, ligar no Big Brother e ficar lá, né? Não adianta. Sabe o que eu vou falar, irmão? Não é preconceito não, é porque eu tenho que me encher do que me faz vencer. Vamos falar de novo? Eu tenho que me encher do que me faz vencer. Então não adianta eu botar um monte de porcaria e depois chegar assim: estou jejuando, é bom que eu não tenho fome, estou passando aqui meu tempo aqui. É importante você entender que não é só não comer, porque não comer só não vale a pena fazer. É melhor você comer, fazer churrasco, não vai valer a pena. Você tem que ter uma consciência, ter o quê? Uma consciência de que você está num estado diferente, num tempo diferente. Até na sua refeição do almoço, até o seu café, enfim, teu dia, faça, coma bem, mas não vai fazer uma churrascada o dia inteiro. Peraí, né? Passa um tempo diferente na vida. Agora, esse é o jejum coletivo, não é exagero. Milhares de pessoas estão com você. Volta Redonda e mais oficialmente 40 e poucas igrejas nossas, fora um monte de pastor debaixo da minha cobertura que entrou. Apóstolo, estamos juntos. São milhares de pessoas fazendo exatamente a mesma coisa que você. Só que você não vai fazer só isso, você quer mais. Depende da causa que você tem. O que fortalece o jejum? A minha causa. O que fortalece o jejum? Minha causa. Irmão, se você não tem uma causa, você acha pesado. Mas se você tem uma causa, por exemplo, um pai ou uma mãe está orando pela conversão de um filho, pela cura de um filho, ele vai achar sacrifício ficar sem comer até 6 da manhã? Nenhum. Pelo contrário, se ele falar, se eu ver meu filho curado, eu fico até os 21 dias sem comer. Por quê? Porque nós estamos entendendo que é uma causa muito forte que você tem. Se eu não tenho causa nenhuma, eu não me fortaleço. Se eu não tenho causa, entre pela causa de alguém da tua casa, querido. Eu duvido que não tenha alguém na sua família que não tenha algo que precisa de um milagre acontecendo. Então entre nessa causa para fortalecer. Porém, você vai fazer um jejum pessoal. Esse é teu. É teu. Que pode ser jejum de comida, como pode ser um voto. O que é um voto? Apóstolo, eu decidi que nesses dias, durante as 6 da tarde até 10 da manhã, eu também não vou acessar a internet. Só um exemplo. Eu quero estar com Deus. Eu não vou atender, já avisei lá onde eu trabalho, não estou off, e eu vou. O que você está fazendo? Um jejum já da água, porém você fez algo pessoal. Se é pessoal, ninguém vai te julgar. Ninguém, é seu com Deus, é o seu momento com Deus. Se você quiser publicar para tua esposa, para teu marido, para algum amigo, porque quando a gente publica, é bom que tem gente vigiando.
Ajuda, né? Porém, é legal você fazer o teu jejum. Apóstolo, vou ficar sem comer carne vermelha. Só que talvez para alguns isso não é nenhum sacrifício. Porque tem pessoas que a carne vermelha não faz diferença. Então faça algo que realmente lhe doa, que seja uma entrega. Lembre-se que não vai ser fácil. Porque quando você provoca um jejum desse, eu vou ficar 21 dias sem comer na rua. Você pensa que é fácil? Vai aparecer gente convidando, meu irmão. É coxinha, não sei mais o que. A gente vai tomar um caldo de cana com pastel ali. E você vai ver que ele nunca te chamou, já está dando água na boca aí, né? Para que eu falei? Então, nada vai ser fácil. Só que você ore a Deus e peça, faz a sua entrega. Quem já entendeu, dá um amém aí? Eu preciso gastar tempo nisso hoje. Eu quero que você entenda completamente, porque é muito forte o que Deus vai fazer. Aí pronto, você vai colocar um alvo diante de Deus. Eu vou ver televisão. Eu vou ler um livro nesses 21 dias. Eu vou ter um tempo de devocional. Só que, se eu limpo o odre, eu tenho que encher. Aí é onde eu te falei. Vigie o que você vai ouvir. Vigie o que você vai falar. Vigie com as pessoas que você está saindo. Porque você tem que entender que esse ambiente vai determinar do que você vai ser cheio. E você está num período importante. Depois que acabar, irmão, acabou. O ano continua, vamos embora, aí já partir para cima. Então não adianta você perder essa oportunidade agora e você depois ficar, poxa, eu tinha uma causa. Então vigia, ore a Deus para Deus te dar os melhores momentos. E às noites, querido, já que você não vai jantar, vai ler a palavra, tem um tempo de oração, põe sua vida em ordem, encha-se da presença de Deus. Você vai ver como Deus vai mover, dar a você experiências extraordinárias. Então, a nossa causa principal do Projeto Vida é essa aqui, ó. Por 100 ovelhas. Qual que é a nossa causa? Essa é a sua causa. Como membro do Projeto Vida, você tem um objetivo, para não chamar obrigação, de orar todos os dias por esse sonho que é o nosso. Cada pastor é líder de uma rede. São mais de 30 pastores. Significa que nós temos o alvo de mais de 3.000 novas pessoas. Essas pessoas vão ser geradas que dia? Aqui, ó, no jejum, na oração, porque estão presas lá fora, a correntes espirituais. E antes do evangelho, as estratégias chegarem, nós vamos quebrar as cadeias através do jejum e oração. Amém, igreja? Então esse é o nosso propósito. Você já é parte de uma rede pastoral, de algum dos pastores? Porque é muito importante, gente. Então você precisa entender que isso não é só um projeto didático só. É um projeto da igreja. Todos vocês precisam estar ligados a um dos pastores. Está lá no aplicativo, lá o rostinho deles, o nome deles, o telefone deles. É só dizer eu quero. Pronto. Só que cada pastor tem uma meta. Eles já estão trabalhando nisso. De que até dezembro eles vão estar apresentando aqui 100 novas pessoas. Quem vai ajudá-los? Não é só ajudar não, quem vai se engajar? Você. Você pensa que um pastor sozinho vai ganhar 100 pessoas? Não. Mas um pastor com uma rede de 20 pessoas, ele consegue ganhar 100 pessoas? Sim. Porque cada um dos 20 vai ter uma meta, um propósito, um amigo, alguém. Então nós vamos viver um avivamento esse ano maravilhoso. Então essa é a meta. Põe a pulseira, gente. Põe a pulseira, compra de várias cores, usa direto. Use durante o jejum inteiro, mesmo em casa, onde você estiver, coloque a pulseira, porque isso aqui é um gatilho da tua mente, para você lembrar, para estar orando. Então faça parte de uma rede, frequente uma célula, acompanhe as minhas lives. Às 18 horas eu vou estar fazendo sempre uma live, conversando um pouco com vocês, como eu estou fazendo aqui agora, com um estudo. Eu quero fazer um curso com vocês, são 21 ministrações. Comecei hoje, dá para ouvir lá depois também. Então acompanhe as leituras que eu falei. E lembrando que a consagração do jejum começou hoje. Hoje exatamente, e termina às 6 da manhã do dia 22. É o encerramento desse jejum tremendo. E uma coisa maravilhosa, gente, que a gente está planejando, é que nas últimas 4 noites eu chamei 2 amigos que vão vir ministrar aqui. São pessoas muito usadas por Deus no ministério da cura e da libertação. Vocês não têm noção como Deus vai nos deu um presente. Eles vão estar comigo aqui dia 19, 20, 21 e 22. São 4 noites. Então cancela lá o teu carnaval. Você ia para o Rio, né? Qual escola de samba? Cancela.
tua presença. Já disse que você não vai poder esse ano, porque, gente, domingo, segunda e terça e quarta, que é chamada cinza para muita gente, vai ter nada de cinza aqui não. Porque nós vamos estar encerrando esse jejum, a atmosfera, porque se os irmãos que vêm já têm o dom, você imagina chegar numa igreja jejuando. Até arrepiei aqui agora. Porque é o quê? É o dom na atmosfera certa. Aí, meu irmão, é só esperar, porque milagres vão pipocar nesse lugar aqui, porque a igreja vai estar no jejum, na oração, é estratégico. Então, dia 19, 20, 21 e 22, são 4 noites. Nós estamos recebendo 2 grandes homens aqui. Eu vou apresentá-los depois, mas acredite no apóstolo. Você vai entender o que vai acontecer aqui. Eles estão já orando, jejuando para esses dias que vai acontecer aqui um tremendo, poderoso avivamento. Vai estar acontecendo a congresso de jovens na rampa durante o dia, e aqui vai estar acontecendo as noites de avivamento. Então é o dia e noite, mover de Deus, e Deus movendo sobre a tua vida. Abre em Daniel 10:1. Vamos pegar essa bênção aqui, esse entendimento aqui do profeta Daniel. Aqui você vai entender a base que Deus entregou para mim, para a apóstola. Não tem dimensão. Não tem 31 anos talvez que a gente jejua esse jejum de Daniel, mas se não tem, deve ter 30. Porque jejuar sempre jejuou, mas o jejum de Daniel foi logo lá no início do ministério. No 3º ano de qual rei? Ciro. Rei de onde? Você está comigo ou não? No 3º ano de Ciro, ele era rei da Pérsia. Foi revelada uma palavra para quem? O nome dele era Beltesazar, o nome babilônico, né? A palavra era verdadeira e envolvia o grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Pega esse final aí. Ele entendeu e teve a inteligência. Porque uma coisa é você entender, outra coisa é você ser batizado. Uma coisa é você entender no intelecto, outra coisa é você entender no espírito. Quem está entendendo aí? Você pode me ouvir aqui hoje, sair daqui, vou jejuar, o apóstolo falou lá, é muito bom. Mas se essa mensagem entrar no teu espírito, meu irmão, ninguém tem que te lembrar de nada. Você vai jejuar com vontade mesmo, você vai querer, porque não é mais uma questão de convencimento natural, é uma questão de um batismo espiritual, é teu. Tem gente aqui que se eu não fizer esse jejum, ele faz por conta dele, porque já entrou no coração dele, aquilo já faz parte de uma busca pessoal. Então, Daniel não só teve o conhecimento natural, ele teve a inteligência da visão. Existem coisas, querido, que você recebe o conhecimento, mas você não tem inteligência para replicar, você não tem inteligência para influenciar. Aquilo é só seu. Você até diz, olha, eu sinto a presença, mas eu não sei explicar para ninguém. No jejum, Deus vai te dar uma experiência tão poderosa, que Ele não vai ficar apenas no seu entendimento, você vai ter poder de influência. Você vai ter o poder de mudar realidades ao teu redor. Então, Daniel, diz a palavra, que ele teve então, entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. A visão entra nele, né? É um batismo que ele recebe. A gente inicia hoje exatamente esse tempo de Daniel, onde o texto que eu vou ler depois mostra que foram 21 dias o tempo da oração de Daniel. O jejum ele tem esse poder de limpar o odre para receber vinho novo. Então entenda isso. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Esse texto, ele põe você dentro da guerra. Ele põe você dentro da guerra espiritual, do acontecimento que foi visto só por Daniel. Então Daniel registrou algo que ficou um presente para a igreja. Eu volto a dizer, ele registrou algo que tornou para nós o conhecimento do mundo espiritual possível, porque o mundo dos anjos é muito curioso. Muita gente na internet fala sobre os anjos, fala não sei o que. Só me desculpa, gente, o pessoal fica estudando cabala, livro de satanista, livro não sei de quê. Agora o que a Bíblia fala, vai lá nos textos que eu escrevi, vai entender o que a Bíblia fala. Porque tem muita gente que é curiosa e mistura um monte de coisas, de demônio com anjo, fica um negócio bagunçado, e pega em materiais que são confusos na sua estrutura. Então a Bíblia nos deu presentes. É o Salmo 91, que fala sobre os 7 principados do deserto. Efésios capítulo 6, que fala sobre a armadura de Deus e as castas, autoridades que tem no mundo espiritual, principados, potestades, dominadores territoriais, força da maldade. E o Daniel 10, que vai mostrar que tem o príncipe que é da terra aqui, mas tem um principado que age no céu.
que quando o anjo desceu com o pergaminho, com a resposta, o principado do país, porque o Brasil tem um principado, os estados têm um principado, a cidade de Volta Redonda tem um principado, então demônios atuam normalmente baseado na idolatria. Por exemplo, toda cidade tem um santo que é adorado, sim ou não? Vira feriado. Só que o inverso disso, no mundo invertido, é um demônio que atua através daquela idolatria, porque os demônios querem ser idolatrados. Por isso que se coloca ali o nome de um santo qualquer. Então, as pessoas, às vezes não entendendo isso, fortalecem esses demônios. Por que Volta Redonda tinha tanto divórcio? Era talvez, não sei a estatística atual, estou desinformado, mas perdia para Brasília só, se não me engano, porque tem a ver exatamente com o inverso daquilo que fala na cidade. Então cada regiões tem um principado, tem uma ação demoníaca, eles obedecem territórios, eles não avançam outro território, assim como os anjos também, eles obedecem território. Tem uma mensagem minha que eu falo sobre a travessia, que eu falo sobre Jacó. Quando ele vai para outro país, anjos sobem e outros descem. Quando ele volta para a terra dele de Betel, diz a palavra que ele viu Manaim. Ele viu um exército de anjos aqui na frente, porque tinha outro atrás, 2 acampamentos de anjos, porque ele estava atravessando uma fronteira. Quem está entendendo? Porque o mundo espiritual trabalha com territórios. Então a gente entende isso porque Daniel nos deu um presente. Ele mostrou que tem uma guerra acontecendo. E nesses 21 dias você não está vendo. Mas a causa que você está colocando hoje, a resposta já vem de Deus. Só que tem uma batalha no mundo espiritual que está acontecendo. Só que depois que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, ele já venceu principados, potestades, dominadores territoriais, entregou a chave na mão da igreja, e o teu jejum te dá autoridade para reverter quadros que hoje estão dizendo não tem jeito. Tem jeito sim, no poder do nome de Jesus. Pode celebrar a igreja novamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Tremendo. Então esse texto vai ajudar você a compreender a batalha espiritual. Havia se passado 5 anos que Daniel teve a visão que mudaria e influenciaria o cenário do futuro do mundo. Se tratava de ver o futuro. Ainda não se cumpriu, mas ele havia visto o futuro. Então quando ele fez esse jejum, a gente calcula que Daniel tinha 85 anos mais ou menos. Ele teve uma visão aos 80 anos de idade, porque o exílio demorou 70 anos. Ele foi levado com 16 anos para o exílio. Ele é um jovem, um adolescente. Então ele passa todo o tempo do exílio, nunca se esqueceu do povo dele. Daniel era um homem que orava todo dia. Ele abria a janela dele, chuva, faça sol, proíba ou não proíba, pode ou não pode. Ele abria a janela dele, não quer nem saber, 3 vezes ao dia. A janela dele dava em direção a 1000 quilômetros de Jerusalém. Então é como se você olhasse, a minha casa daqui tal quilômetro, mas é nessa direção. Levantava as mãos dele e profetizava: Jerusalém em ruína vai ser restaurado. Ele fez isso a vida inteira dele. Ele era um profeta que não desistiu da causa dele. Quando ele chega na idade dele avançada, ele tem uma visão. Só que ele entra numa crise pessoal. Deixa eu explicar isso, porque não é só história, vai te ajudar a também entender o seu jejum. A crise pessoal dele é que a profecia liberada é que o exílio demoraria 70 anos. E passou os 70 anos, Ciro, um rei persa, incrédulo, de outro Deus, adorava outro Deus, Deus decidiu usar ele. E Deus chamou Ciro de meu ungido. Porque Deus usa quem Ele quiser. Ele usa até o ímpio, se você não imagina. Quando Deus quer te abençoar, querido, não pense que vai vir da forma que você acha. Ele pode usar até ímpio para poder abençoar e prosperar a tua vida. E Ciro assinou um decreto dizendo: o povo pode voltar. Muita disso você já me ouviu pregando aqui. Porém, ainda não tinha total compreensão do que havia recebido. A Bíblia chama da visão das 70 semanas de Daniel. É muito estudado pela escatologia. Eu não quero botar pulga na tua orelha e um monte de problema para você ter que descobrir depois. Nada disso. Eu quero só que você jejue e lê Bíblia. Mas vamos estudar um pouquinho. Posso continuar? As 70 semanas de Daniel é tão profunda que ela se cumpre em 2 aspectos. Teólogos que estudam a escatologia acham que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído por general Tito. Ele entra em Jerusalém, do Monte Scopus. Quando você for lá em Jerusalém comigo, eu quero te mostrar esse lugar. Ele viu toda Jerusalém, um romano, queimou Jerusalém inteira, e ali veio um tempo de grande opressão.
Muita gente acredita que as 70 semanas calculadas de Daniel se cumpriu ali. Porém, no novo estudo da escatologia, descobriu-se que não foi ali, que se avançou até os dias de hoje. E que as 70 semanas de Daniel, até viu o Inico, falado que é o anticristo que vai se manifestar, estão calculados esse tempo quando se faz toda uma conta específica na escatologia. Porém, Daniel teve essa visão antes. Nós estamos falando aqui período da Babilônia, ano 586 antes de Cristo. Então Daniel ele tem essa visão nesse período aqui, onde Deus está mostrando o futuro, a vinda do Messias, a morte do Messias, a destruição do templo. E ele fica numa crise, porque você vê o futuro sem poder de mudar o futuro, querido, não é fácil. Você vê o futuro com o poder de mudar o futuro, maravilha, sim ou não? Se Deus usar um profeta e te falar, olha, eis que vos digo meu servo, te dá uma palavra, que amanhã tu acorda, vai lá no teu emprego, muda tudo, muda papel, fala, Deus me livrou, graças a Deus. Agora Deus falar contigo, eu estou te mostrando, mas você não mexa um dedo, porque eu estou te mostrando só para você ver o que eu vou fazer. Isso é terrível, porque você recebe uma palavra sobre uma tragédia, sobre algo, e você não tem poder de mudá-la. Você tem que só obedecer, esperar Deus soberano fazer o que Ele tem que fazer. Já vivemos momentos assim como estamos vivendo no Brasil. Um momento onde a gente quer que Deus sacuda essa nação, e Deus está mandando, espera, eu estou no controle de todas as coisas. E a gente fica na crise, e Daniel teve uma crise, por isso que ele jejuou. Então, queridos, se você se sente como Daniel, jejua. Quem está entendendo? Jejua. Acalma o teu espírito, ao invés de entrar numa guerra natural, entra numa guerra espiritual. Para de brigar aqui embaixo, vamos para uma luta mais forte. Vamos entrar no campo dos anjos. Você crê nisso, irmão? Porque Deus vai acionar o ministério dos anjos aqui nessa igreja, querido. A gente vai ver anjo passando, vou sentir aquele vento no meu corpo. Irmão, você sentir, glória a Deus, mas não precisa. Eu já creio que eles existem. E eles já estão se movendo aqui agora, nesse lugar. Então é uma coisa fantástica isso, quando a gente aciona o ministério dos anjos. Então ele entra num propósito. Ele quer jejuar. 80 anos de idade, ele tinha esse propósito. Agora, um outro motivo que ele jejua é a profecia de Jeremias. Um dia eu falei isso para vocês. Quando Daniel era jovem, Jeremias já era velho. Profeta Jeremias. Quem está aí, amém? Amém. Então o profeta Jeremias, antes de morrer e ir para o exílio do Egito, ele profetizou que o povo de Israel iria para o exílio. Daniel, um menino de 16 anos, 15 anos de idade, ouvindo o profeta Jeremias falar isso. Ele, imagina um menino aqui na igreja me ouvindo pregar, um menino de 15 anos, eu com 54. E ele ouvindo, e alguma coisa que Deus está me usando sobre daqui a 20 anos atrás. Eu com 74 anos de idade, esse menino que tinha 15, agora está com 35 anos. O que vai acontecer com ele? Ele já é um homem. Mas ele vai dizer assim, o apóstolo profetizou um dia, e chegou o tempo. E o que aconteceu? E ele começou a ter uma crise, porque Jeremias era um homem respeitado, e ele profetizou que 70 anos de exílio ia acabar, mas não só o exílio ia acabar, o templo seria reconstruído. Quem está aí, diga amém. Irmãos, aí tem uma coisa que o pós-evento nos ajuda, que é interessante. Daniel não tinha acesso ao que eu tenho aqui, porque ele estava vivendo o presente, eu estou no futuro. Quando eu acesso o passado, eu consigo ver a mão de Deus perfeita. Por isso que eu quero que você entenda uma coisa, você no presente não consegue entender, mas quando você chegar no futuro, tu vai olhar e vai falar, meu Deus do céu, dá até arrepio, porque você vai ver Deus cuidando do teu filho, cuidando da tua vida, cuidando de tudo que aconteceu, é Deus purinho na tua vida, guardando você em todo o processo. Até aquele dia que você falou, foi o pior dia da minha vida, me desculpe, mas Deus estava com você ali diante de um propósito. Isso é fé, gente. Isso é o quê? Fé. Então ele teve uma crise. A primeira crise que ele teve é que Jeremias profetizou o final do exílio, bateu certinho. Olha o que acontece. Eles foram levados para o exílio, o povo foi levado para o exílio no ano 605. Projeta isso aí, olha. Daniel ainda não tinha o entendimento da profecia dada por Jeremias, feito 70 anos. A aplicação era dupla. Por que aplicação dupla? Tinha uma profecia para o povo, uma profecia para o templo. O povo, então, no ano 605, depois da primeira invasão de Nabucodonosor, eles foram levados para o exílio. Sabe quando que o exílio termina? No ano 536 AC, porque é decrescente.
70 anos certinho, Ciro assinou o decreto e eles foram para casa. Quando o povo chega em Jerusalém, gente, construiu casa, começou a ganhar dinheiro, começou a cuidar da própria vida. O povo nem lembrou do templo. O povo nem lembrou. Parece um negócio o povo não é mole não, né? Aí vem Ageu e falou, olha, enquanto vocês estão com as suas casas cheias de móveis, a Bíblia chama um termo que desde criança eu ouvi, isso guardei, né? Suas casas apaineladas, ou seja, está cheio de móveis, está cheio de tapetes, móveis de marfim. Vocês estão construindo as coisas de vocês, só que o meu templo está em ruínas. Por isso o bolso de vocês vai ser igual saquetel furado. Vocês vão trabalhar, colocar dinheiro e vai vazar. Por quê? Porque vocês se esqueceram da minha casa. Então, o que aconteceu? Daniel tinha acesso a tudo. Não só ao governo babilônico, que ele tinha autoridade, ele tinha acesso ao governo atual de Zorobabel. Está virando aula esse negócio, desculpa aí, tá, gente? Mas vamos fluir? Posso continuar ou não? Isso é importante para você, porque você vai entrar num jejum comigo hoje. E ele tinha acesso ao governo de Zorobabel, que foi o primeiro governador de Israel restaurado após isso. Então ele começou a receber notícia, e nada, o povo falava assim, e o templo? Não, e o templo? Não. Passou, 50 mil judeus voltou para casa, gente. Se esse pessoal se juntasse, construiria. Só que cada um foi cuidar da tua vida. O máximo que fizeram depois foi o muro, que Neemias também chegou lá para falar, vamos fazer um muro. E o que Daniel falou? Eu não posso morrer, eu estou com 80 anos. Ele estava ele falou, a profecia não se cumpriu. O que aconteceu? Aí, irmãos, que vem um detalhe. O povo foi levado para o cativeiro no ano 605. Só que o templo foi destruído no ano 586. Então tinha um gap de 20 anos. Não é que Deus errou a profecia, é que tinha uma profecia para o povo que seria restaurado em 70 anos depois, e tinha uma profecia para o templo que seria restaurado 70 anos depois que ele foi destruído. Deus nunca erra no seu tempo. Só que ele não tinha acesso ao que eu tenho hoje. E o que ele foi fazer? Jejuar. Porque quando eu não consigo entender o que eu preciso entender, jejua, irmão. Vai orar, não murmure, não reclame, e Deus vai se revelar para você no teu processo. Eu insisti em ensinar essa questão histórica para você, porque esse foi o motivo do profeta orar. Ele falou, eu preciso orar, porque eu não estou entendendo. Jeremias profetizou o templo, a notícia está chegando de Israel, nada de templo, nada de templo, nada de templo. Mas aí, querido, é o detalhe, primeiro Deus restauraria o povo, e agora sim seria o processo do templo. Então entenda uma coisa na tua vida, Deus está no controle da história. Talvez você está esperando a data, o momento, esperando, mas Senhor, o Senhor não cumpriu a profecia. Ele vai cumprir no tempo dele, na hora dele, na hora que está na palavra. Ele vai cumprir a sua palavra sobre a tua vida. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, pode dar um glória a Deus em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Daniel 10:2. Naqueles dias eu, Daniel, planteei durante quantas semanas? Então está aqui. Por que o projeto Vida jejua 3 semanas? Apóstolo, a gente pode jejuar 40 dias também, jejum de Jesus. A gente pode jejuar 21 dias, pode jejuar 7 dias. Na verdade não tem religiosidade nisso. A gente só quis pegar o modelo de Daniel porque esse modelo representa uma guerra no mundo espiritual. Exatamente onde nós entramos numa causa. Irmão, o que eu estou querendo dizer para você é que você tem uma causa. Então a pergunta é o seguinte: você está disposto a soltar tudo aquilo que te impede de ir mais profundo no seu relacionamento com Deus? Você está disposto, quem está dizendo amém aí? A soltar aquilo que precisa ser largado nesse jejum, para você ter mais profundidade com o Senhor. Se você quer receber essa promessa de Deus, então capture o coração de Deus. Agora tem um segredo aqui, gente. Fala comigo assim, desde o primeiro dia. Olha como que esse dia é importante, gente. Eu não sei se eu consegui colocar você dentro do cenário, mas olha o versículo 12 do capítulo 10. Então me disse, não... O que o Senhor disse para ele? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Dá uma salva de palmas, meu Deus do céu.
Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Deixa eu explicar para você que não entendeu tudo. Olha bem, a Bíblia fala que ele começou a orar o primeiro dia, só que a resposta veio só 21 dias depois. Só que o anjo que veio 21 dias depois falou assim: Daniel, por mais que você não me via, por mais que deserto parece que nada está acontecendo, acredite, tem muito movimento acontecendo. Desde o primeiro dia eu já desci para poder responder. E foi por causa das tuas palavras que chegaram lá no céu que eu desci para poder mover sobre a tua causa. Eu gosto dessa frase porque Deus me deu uma frase que eu cito muito esse Brasil afora, que a tua voz é a rodovia pela qual os anjos trafegam. Por que eu cito essa frase? Porque eu descobri que a nossa voz é como digital no mundo espiritual. Hoje nós somos em 8 bilhões de habitantes. Você acredita que não tem uma pessoa na terra que tem a voz igual a sua? Ninguém. Tem exatamente a tua voz. Quando você ora, não terceiriza, é você que tem que orar. Porque quando chega lá no céu, o anjo vem pelo segredo da tua voz. E ele alcança você, porque ele vem pela rodovia da tua voz e chega até você. Irmãos, isso está na palavra. O anjo falou para Daniel, isso aqui é o anjo falando para ele. Tem que ler lá no aplicativo, porque você vai aprender tudo que eu estou te ensinando aqui. Ele conversa com o anjo. Porque o jejum leva ele para o campo espiritual. Então o anjo falou para ele assim: Daniel, desde que você colocou a tua oração, não pense que eu vim só depois. Eu vim antes. Só que aí entra a guerra. Por isso a gente jejua. Porque existe, do mesmo tempo que os anjos estão torcendo por você, para que tudo dê certo, tem uma cambada de demônios que estão torcendo para a tua vida cair, para você entrar na falência, para você largar teu matrimônio, para você entrar na ruína, para você voltar para o álcool, para você voltar para não sei o que. Então tem uma guerra acontecendo. Quem está entendendo, gente? Mas eu tenho que me encher do que me faz crescer. O jejum é isso. Eu me fortaleço tanto que não tem para demônio mais. Eu vou ver o que eu vou assistir, o que eu vou ler, eu vou cuidar da minha mente, eu vou me preparar para essa guerra. Então aqui, lembre-se disso, fale comigo, desde o primeiro dia. Então desde o primeiro dia, hoje é o primeiro dia. Que dia que é hoje? Primeiro dia. É o primeiro dia. Então se hoje é o primeiro dia, você já está aqui comigo. A gente vai orar daqui a alguns minutos. Mas quando você chega em casa, quando você dormir, fala: Deus, hoje é muito importante. Porque hoje eu defino meus próximos 20 dias. Eu não vou definir amanhã nem depois, é hoje. Então hoje eu tenho que aproveitar para falar com Deus, para dizer: Deus, Deus me ajuda a não pedir apenas na minha alma, a não orar apenas na minha carne, não ficar com pedido de igual gente que vai no mercado: quero feijão, quero arroz, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Deus não quer responder dessa forma. Deus quer relacionamento. Deus quer relacionamento. Deus não está querendo que você leve uma lista de compra para Ele. Ele só quer que você se aproxima dEle, porque você vai saber até o que orar. Você vai ter força para orar certo, para orar a palavra, para você não ficar 21 dias, acaba 21 dias e falar assim: apóstolo, eu fiz a campanha com o senhor e nada aconteceu na minha vida. Como nada aconteceu? É impossível você ficar do mesmo jeito depois de 21 dias em jejum, em intimidade com Deus, recebendo palavra. Eu duvido que a tua vida não vai passar por uma reviravolta extraordinária de mudanças. Não tem como, não tem como. Então tudo começa no primeiro dia. Olha bem, a única forma de conseguir um milagre é quebrar a tradição. Se você sempre fizer o que sempre fez, você sempre vai alcançar aquilo que você sempre alcançou. Então o que significa isso? Se eu quero algo diferente esse ano 2023, eu preciso decidir isso hoje. Porque senão a vida vai continuar do mesmo jeito. As coisas é um looping, né? Você está aí contando a mesma história, dando as mesmas desculpas, se juntando com as mesmas pessoas fracassadas, dizendo: olha, é difícil, né? O país está difícil, as coisas estão difíceis aqui na empresa, mandaram 10 embora, eu não sei o quê. Para com essa conversa para boi dormir, querido. Sai dessa roda de gente pessimista. Entra num propósito com Deus e se enche de que faz crescer. Se junte a quem tem fé. Receba relatório de quem está vencendo. Leia livro de quem está rompendo. Para de ler tragédia. Porque quando você tem um negócio desse, você fala: até que a minha vida está boa, né? Porque olha o que está acontecendo não sei aonde. Irmão, Deus te colocou nessa terra para governar, para ser cabeça, para vencer. Então pode dar uma salva de palmas. Pode dar glória a Deus em nome de Jesus.
Então aqui, eu vim por causa das suas palavras. Então é maravilhoso pensar que quando eu oro eu movo o mundo espiritual. Descobrimos que além de mensageiros, os anjos são guardiões de territórios. Olha que lindo isso. Nações, indivíduos aqui na terra, eles são guardiões. Eles trabalham a favor daqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Quem é salvo em Jesus aqui? Então o anjo trabalha a teu favor. E o ministério dos anjos, ele se move. Por isso que fala sobre o príncipe da Pérsia, da Grécia. Então fala a esse respeito desse mundo espiritual maravilhoso. Se você pudesse entender o comando divino que reside dentro da sua voz, você permitiria que Deus falasse através de você o tempo todo. Porque se você entender a força que tem, quando você abre a tua boca, o timbre da tua voz move os céus, quando você adora, tem gente que na hora do louvor fica assim, ó. Irmão, mesmo que você não tiver a letra, vai lendo. Se você não souber cantar a música, vai lendo, fala, faz alguma coisa, expresse. Por quê? Porque a tua voz, querida, é a rodovia. Você tem que provocar a estrada, você tem que construir algo para os anjos te encontrar. E eles vão te achar, vai ou não vai achar? Está facinho ou está difícil te achar? Quem está facinho hoje aqui, fala amém. Então você tem que ser achado, você tem que dizer, estou aqui, Senhor, olha para mim. Eu espero mudanças na minha vida. E se for preciso me esvaziar, vou esvaziar. Agora, capítulo 10:3 fala assim: manjar desejável não, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo, ou seja, não usei perfume, não usei shampoo, até que passaram as 3 semanas inteiras. Aposto, agora ficou ruim. Você imagina daqui a 20 dias como é que vai estar esse culto? Sem shampoo, sem sabonete, porque o óleo aqui simboliza o perfume, né? Apóstolo, eu preciso fazer isso? Não, não sei que Deus fale com você. Pessoalmente, eu prefiro que você continue tomando banho, continue usando shampoo, continue escovando o dente, eu prefiro, né? Deus falou comigo, aí a gente vai separar um lugar aqui na igreja para vocês. Avisa para os diáconos que a gente vai ter um cantinho bem longe. E se não der no último dia, a gente põe você no telão lá fora, porque ninguém vai suportar você. Então, querido, por que a gente não está fazendo ao pé da letra? Porque eu preciso entender o princípio. Se Deus fala, claro. Agora, o que eu tenho que entender é o jejum, é a entrega. Por isso que você tem algo pessoal que você também vai colocar diante do Pai. Mas lembre-se que ele fala aqui, olha, foi um período de muita entrega. É isso que eu tenho que compreender. Existe uma diferença muito grande daqueles que querem saber sobre algo e aqueles que querem mudar a partir do que sabem. Não tem diferença? Tem gente que veio aqui só para ter a curiosidade. Vai ter jejum na igreja? E aqueles que querem não só saber, mas querem mudar a partir do que sabem. Hoje eu estou te trazendo um ensino que você não tem mais condições de dizer, eu não sabia. Porque você sabe que se você tem uma causa hoje, nós pastores e apóstolos podemos orar por você. Mas você sabe que você pode mudar a tua realidade você mesmo. Se você usar as ferramentas que a palavra de Deus nos entrega. Só que juntos, claro, somos mais fortes. O profeta, ele entrou nessa jornada solitária de 3 semanas. O profeta decidiu entrar no campo da fé. Ele entrou no habitat, no comando do céu. Ele trava uma batalha. É o que você e eu vamos fazer. Eu vou caminhando ao final, lendo Daniel 10, 20 a 21. Preste atenção. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? O anjo está falando aqui. Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Esse anjo aqui é o mensageiro. Ele veio e respondeu. Só que se você vai ler lá a descrição que eu faço do anjo no aplicativo lá, se você vê o que é um anjo, só um mensageiro de milhões que tem no céu, você vai falar, meu Deus, igual esse aqui tem muitos outros, tem. Daniel viu ele, e Daniel escreve. Irmão, Daniel 10 é um presente, volto a te dizer. Ele fala com detalhes. Ele não tem noção de cores, tudo que... Então ele fala da cor que ele conhece. Ele não tem noção de objetos, ele fala de objetos. Eu duvido que ele conseguiu falar tudo. Porque se um anjo aparecer para mim, com a minha condição intelectual, eu vou trazer talvez, sei lá, 50% do que ele é, ou 30%. Por quê? Porque eu só vou falar daquilo que eu conheço na terra. Eu não tenho conhecimento das coisas do céu.
Então eu vou tentar falar, isso aqui é um diamante, isso aqui é dourado, isso aqui é não sei o quê. Só que na verdade é muito mais do que ele fala. Só que aquilo que ele já fala já deixa a gente vislumbrado, porque era só um mensageiro. Só que ele fala, só que lá na minha batalha tem Miguel. Miguel é o guardião de Israel na história de Israel. Ele é o principado no sentido positivo, ele é o guardião de Israel. Então ele guarda o povo de Israel até hoje. Por isso ore pela paz de Jerusalém. Todas as batalhas eles vencem porque Miguel está com eles. Esse é um assunto que eu posso falar outro dia. Agora o que eu quero te mostrar é que ele fala, eu vou ainda guerrear com o príncipe da Grécia. Para eu voltar, eu vou encontrar o príncipe da Grécia. São principados, demônios que estão no mundo espiritual, que não quer que o anjo que veio aqui volte para o céu. Por quê? Porque ele trouxe uma resposta. Só que ele vai levar agora a palavra de Daniel para Deus. Toda hora que você está orando, tem anjos subindo e descendo. Tem mover de Deus o tempo todo. É uma guerra acontecendo. Só que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, isso aqui foi antes de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, a guerra ainda continua. Porém, Daniel não tinha o que eu tenho. Eu tenho o sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Quando eu oro, pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Nós temos o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, sobre a nossa vida. Fique de pé, querido. Eu quero ler um texto para você, muito importante. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler em 3 versões. Quem está recebendo essa palavra hoje? É muito importante você entender que no meio desse ensino tem unção também, mas Deus quer te dar uma base, porque Daniel tinha a causa dele, você já sabe qual é. Agora a minha pergunta é, qual é a tua causa? Porque a dele fez ele jejuar 21 dias, naquele padrão, nem óleo ungido, nem nada. Ele ficou lá no chamada borda do rio Tigre. Ele chamou uns amigos que estavam com ele. Quando ele teve a visão, os amigos não viram o que ele viu, porque nem sempre as pessoas que estão do teu lado vão conseguir enxergar o que você está enxergando. Não exija isso deles, porque Deus se revela a cada um do jeito dele. Quem está entendendo, gente? Porque a gente tem hora que fala assim, fulano não consegue ver, e daí? E daí? É a sua experiência com Deus, querido. É o seu tempo com Deus. Então Daniel, a borda do rio Tigre, ele revela para nós esse mundo espiritual. Ele tinha uma causa que fez ele pagar um preço. Era um senhor de 80 anos de idade, idoso. Não atrapalhou nem um pouquinho a saúde dele. Então não vem com história assim, eu não posso jejuar. A não ser que você tenha um atestado médico, não precisa entregar para mim não. Entrega para Deus lá, você está aqui, ó. Eu estou dizendo que eu estou doente. Então já aproveita e ora pela tua cura, irmão, nesse jejum, né? Então assim, faça um propósito com Deus. Mas tem uma causa e tem uma rotina, porque senão vira greve de fome. Você só está deixando de comer e fica assim já pensando, o que a gente vai fazer amanhã? O que vão comer amanhã? Tira essa ansiedade, gente, de cardápio, porque você fica doido, já fica pensando, sabe, são só 21 dias, já estou desesperado. Não, essa causa vai te encher, que você vai acordar de manhã, vai ter gente que até fala, eu vou até meio-dia. Vai ter gente, vai estender um pouquinho, vai. Por quê? Porque ele sabe que esse processo de 6, 12 horas, às vezes nem é muito, porque tem gente que já tem essa rotina. Só que o que importa, ninguém está vigiando ninguém, tá, gente? Eu vi o irmão tomando a Coca-Cola, e daí? Irmão, cada um cuida da sua vida. Não, de verdade, senão a gente fica religioso. Porque pode ter alguém que não quis, não entendeu, ele é membro dessa igreja, não quer fazer. Vai atrapalhar a salvação dele? Não, irmão, nada. Pelo amor de Deus. Faça a tua vida com Deus, não fica olhando a vida de ninguém, não. Faça o teu tempo com Deus, curta esse momento com você e Deus. Agora, se você puder encorajar pessoas, aposto, gente que não é crente pode jejuar? Claro que pode. Porque a pessoa de Jesus salva. Os princípios de Jesus trazem vida abundante. Uma pessoa pode não ser salva, pode ser dizimista e prosperar, por exemplo. Sabia disso? Uma pessoa pode não ser salva, jejuar, fazer um jejum desse e ter uma bênção e não é salvo ainda. Mas ele vai ser salvo em nome de Jesus. Então não tem problema, você está um amigo do trabalho, tem um filho doente, falar, meu amigo, vamos jejuar comigo. Entra comigo nisso. Nós estamos juntos nesse propósito. E o que vai acontecer é que lá no finalzinho, lá para o dia 19, domingo, dia 20, aposto, estou até desistindo de pular carnaval mesmo. Desista mesmo.
Porque do mesmo jeito que o anjo está cuidando de você, vai lá para você ver o que ele vai fazer com você. O anjo vai dançar carnaval contigo? Não vai não. Então, quando chegar lá para o dia 20, 21, as noites de avivamento, isso aqui vai estar lotado, tá, gente? Mas você vai estar aqui dizendo, meu Deus, eu estou no final de uma entrega. E eu creio que esse avivamento, você vai ver gente sendo curada, você vai ver, não é só porque alguém orou, é porque você jejuou. É porque houve uma liberação no mundo espiritual. Então hoje, querido, deixa eu ler esse texto, porque esse texto é lindo. Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Se você ler o versículo 13, está falando sobre anjos. O que o apóstolo, né? Porque o livro de Hebreus a gente não sabe o autor, mas é apostólico. O que ele está querendo dizer? Não são os anjos, espíritos ministradores, que foram enviados para serviço, para quem? A favor de quem herdou a salvação. A meu favor e a teu favor. Olha a outra versão, olha. Certamente os anjos não passam de espíritos a serviço de Deus, convocados para servir os herdeiros da salvação de Deus. Uma última versão. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para ajudar a quem Deus libertará? Então ele está dizendo o seguinte: se eu declarei Jesus como o Senhor da minha vida, tem um anjo comigo. E a palavra está dizendo, eles não são espíritos ministradores, servos, que foram enviados do céu para ajudar quem é salvo? É isso aí que ele está dizendo. Então, querido, arrepio todo, porque eles já estão conosco. Só que quando eu jejuo, eu estou fortalecendo o exército angelical, porque eu estou entrando numa batalha espiritual. Eu estou fortalecendo a guerra espiritual. Eu estou enchendo minha casa de profecia. Eu estou liberando palavras de conserto. Aproveite que é o mês do encorajamento que eu te disse. Junta esse pacote aí, meu irmão. Ninguém te segura mais, porque vai ter muita coisa sendo resgatada, restaurada, muito relacionamento sendo curado esses dias. E cura que vai acontecer, porque a palavra cura, sim ou não? A palavra cura, o amor cura, a comunhão cura. Então quando você chegar domingo aqui na ceia, onde eu vou pregar a proclamação de fevereiro, Jeremias 1,7, perdão, Josué 1,7, você precisa estar na mesma frequência. Lembra do culto profético? Nós vamos estar na mesma frequência. Quando a gente está na mesma frequência, eu já te falei, demônio não suporta essa glória toda. Celebra! Ei! Celebra, igreja do avivamento! Vamos orar nesse momento, porque o jejum, ele move o mundo espiritual. Mas o jejum precisa de declarações, de palavras de declarações. Vem cá. Nós vamos orar nesse momento, clamando para que hoje seja inaugurado os 21 dias, o jejum de 21 dias de 2023, aonde você está fazendo parte de uma história de mudanças, que não envolve só você, envolve a tua casa, envolve a tua família, envolve o Brasil, e envolve por 100 ovelhas, porque nós cremos que Deus vai nos dar uma multidão, que a gente vai ter dificuldade de caber aqui dentro desse lugar aqui. Mas você precisa estar na mesma frequência, clamando, que enquanto você cuida do Senhor, da obra do Senhor, Ele cuida da tua vida. Então não ora só pela sua causa, ore pela causa da igreja, porque isso vai mover os céus a teu favor. Vamos orar, apóstolo. Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, nesse primeiro dia de jejum. Amém, sim. Cremos, ó Deus, que o Senhor está com os Teus ouvidos abertos, atentos ao nosso clamor. Amém, Senhor. Sabemos, ó Deus, que é um tempo de céus abertos. Mesmo, Senhor, que o inimigo se levante contra nós, os céus estão abertos. Mesmo, Senhor, que enfrentemos lutas, adversidades, resistências, a Tua palavra diz, ó Deus, que os anjos estão trabalhando a nosso favor, estão trabalhando, Senhor, em prol de trazer a resposta até a cada um de nós, ó Deus. Pai, pedimos agora, Espírito Santo, que o Senhor venha nos fazer forte, que o Senhor venha nos estremecer em nosso espírito,
Espírito, Senhor. Ah, Pai, ao colocarmos diante de Ti o nosso pedido, o nosso clamor, as nossas causas, as causas da igreja, Senhor, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, da nossa família, as causas, Senhor, do nosso país, as causas que ardem, que queimam o nosso coração, Senhor. Pai, que não estejamos fazendo nada por religiosidade, mas por paixão. Ah, Senhor, por compaixão, ó Deus, porque entendemos que o Senhor é aquele que levanta a igreja debaixo de um espírito de fé, debaixo de um espírito de ousadia. A nossa luta, Senhor, não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, contra potestades, contra forças espirituais da maldade que se levanta na terra, que se manifesta, Senhor, em cada família, em cada casa. Sabemos, ó Deus, que existem castas que só saem por jejum e por oração, que só são removidos, ó Deus, a partir de um tempo de jejum e clamor. E é assim que queremos entrar neste primeiro dia, Senhor, deste jejum. Queremos entrar, Senhor, autenticados pelo Teu Espírito Santo, autenticados pela Tua palavra. Queremos, Senhor, entrar nesse tempo autenticados pela certeza de que se o Senhor está conosco, quem, Senhor, se levanta contra nós? Oh, Pai, em nome de Jesus, fortaleça-nos agora em nossa boca, em nosso espírito, em nossa mente, em nossas mãos. Fortaleça os nossos joelhos, fortaleça os nossos pés cansados muitas vezes, Senhor, depois de um dia todo debaixo de lutas e trabalhos, Senhor. Pai, que às 6 horas da tarde nós possamos ser renovados, ó Deus, em nosso entendimento, renovados pela palavra. Que cada live, Senhor, possa de fato ministrar ao nosso espírito, e nós sejamos mesmo, Senhor, levantados nessa terra como intercessores. Nesses 21 dias queremos presenciar a vitória. Queremos, Senhor, ser testemunhas do Teu poder e do Teu mover, ó Deus. Fortaleça-nos, ó Deus, nas nossas mãos agora. Fortaleça no nosso espírito agora, Senhor. E que as nossas causas, a partir deste momento, não sejam mais nossas, mas sejam Tuas, Senhor. A peleja é Tua, essas causas são Tuas, a vitória é Tua, Senhor. Nós somos apenas intercessores, ó Deus. E por isso nós confiamos de que o Senhor é aquele que tem na Tua boca o último decreto, a última sentença, a última palavra, em nome de Jesus. Aquele que levou na cruz do Calvário os nossos pecados, aquele que levou na cruz do Calvário as nossas maldições, e aquele que tem a chave da vitória nas mãos. Aleluia, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia!